E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o módulo de recursos humanos, ou melhor, gestão de pessoas. Como o sistema aqui é focado em processos de gestão, a gente ainda mantém o nome recursos humanos, porque é, né, famigerado recursos humanos, mas aqui o foco é de fato gestão de pessoas, na sua essência mesmo. Como fazer gestão de pessoas na prática, direto, com várias aplicações, módulos e tudo mais para funcionar aí dentro da sua empresa, tá ok? Então esse vídeo aqui ele não vai sofrer ali o processo igual a gente fez nos anteriores, porque o módulo de gestão de pessoas, recursos humanos, ele é bem completo, então vai depender muito da característica da sua empresa, sendo necessário às vezes um trabalho um pouco mais técnico de saber como que funciona aí o seu ambiente, para aí sim a gente conseguir adequar algumas coisas. Então nesse vídeo aqui, a ideia é que eu consiga mostrar para vocês a possibilidade de ter alguns controles dentro do IT System ali para facilitar ou para desenvolver o seu sistema de gestão. Fechou? Fechou? Deixou claro? Beleza, então. Então, no mesmo processo, ele pode seguir também a estrutura do guia de implantação. Então, aqui acessando o sistema, eu venho em guia de implantação e vou fazer a mesma coisa. Recursos humanos aqui na parte do módulo, ok? Em recursos humanos eu tenho toda essa estrutura que fica mais fácil para você seguir essas etapas de cadastro, parametrização e também controle. Então você pode vir aqui, cadastrar cargos, vou clicar aqui e vou entrar lá na estrutura de cadastro de cargos. Cadastrar requisitos de competência, mesma coisa, entro aqui e faço esse cadastro. Então, pô, Guedes, eu já tenho alguns cargos aqui e tudo mais. Maravilha, vai entrar aqui e vai cadastrá-los aqui, ó, cadastrar. Registra o nome, CBO, se é um cargo sensível ou não, áreas vinculadas, pessoas, se tem algum tipo de documento. E você vai ter todos esses cargos cadastrados aqui, tá vendo? Toda a listagem de cargo, ordenada de forma numérica e tudo mais, tá vendo? Certo? Então é um dos pontos aqui, essa parte de cadastro. A mesma coisa para cada uma das outras necessidades quanto a recursos humanos. Cadastrar requisitos de competência, né? Como se fazer ali a competência dos colaboradores. Vou entrar aqui e de acordo com a estrutura base, eu defino aqui que eu vou avaliar como competência conhecimentos específicos, experiência, formação, habilidades, idade. Lembrando que a questão de idade, hoje a gente tem uma parte legal, então não é uma exigência específica, mas você pode colocar um contexto, porque algumas profissões ela exigem uma certa idade, então cabe você avaliar requisitos adicionais e vai colocar ali o que é essas informações, vai descrever. Então tá vendo aqui, ó, cadastrar, nome e descrição. Simples, rápido e diretão, beleza? Mesma coisa, guia de implantação, recursos humanos. Então, para cada uma dessas etapas, ó, cadastrar perfil de qualificação, qualificar a pessoa com base no perfil de cargo. Então, se eu já defini esse perfil de cargo, clicando ali, eu vou selecionar uma pessoa e vou qualificá-la. Então, se eu coloquei a exigência de uma certa formação acadêmica, no momento de qualificação, eu vou selecionar essa pessoa e vou colocar o certificado, né, da conclusão de um curso superior ou de um tecnólogo ou de qualquer coisa que comprove que ela tem ali o conhecimento, a qualificação necessária para o cargo que eu defini. Cadastrar temas de treinamentos, local, mesclar dados duplicados, tela de local. Então aqui vai ter todas as informações necessárias para que você tenha ali toda uma estrutura da parte de gestão de pessoas, beleza? Então aqui eu vou dar só uma salpicada ali para você conseguir avaliar esse contexto que de fato é interessante que tenha um trabalho um pouco mais observando cada ecossistema da empresa para essa parte de gestão de pessoas. Diferente de o módulo de fornecedores que a gente viu há pouco, essa parte aqui não é tão simples assim de eu colocar algo ali, já era e vai funcionar assim. Então existe essa questão a ser avaliada. Olhando aqui dentro da parte do sistema, fique um pouco melhor para a gente mostrar ali algumas possibilidades. Então lembra lá, guia de implantação. Vou configurar, vou direto lá no guia de implantação. Aqui eu vou dar uma apresentada geral sobre essa parte dos módulos. Então hoje você consegue cadastrar toda a estrutura de pessoas, cargos, perfil de cargo, qualificação de pessoas, atribuições e responsabilidades, estrutura de organograma. Então o organograma da empresa você pode fazer por aqui, ó.
Tá vendo? Aqui no caso o organograma da Dunder Mifflin e tal e tudo mais, você consegue colocar aqui, imprimir esse mesmo material, tá vendo? Ó, para ficar lá numa área X, ó, você pode criar esses organogramas por área e tudo mais. Então é possível você fazer por aqui também essa parte. Você consegue também fazer toda a estrutura de gestão na parte de RH quanto à questão de treinamentos. Então eu posso vir aqui, cadastrar tanto treinamentos presenciais quanto treinamentos remotos ou até mesmo treinamentos EAD dentro da plataforma. Lembrando que a gente tem toda uma estrutura EAD aqui, ó, de treinamentos, onde o pessoal pode assistir vídeos diretamente aqui dentro do sistema. Legal? Então a gente pode também, sair aqui do sistema, fazer toda uma estrutura de gestão baseada em avaliações, feedback, PDI, já tem estruturas montadas aqui dentro do sistema para essas 3 necessidades. Matriz de polivalência também, você consegue definir quais são os conhecimentos aplicáveis para cada uma das áreas da empresa e desenvolver uma estrutura de treinamento aqui para o pessoal. Ó. Toda a parte ali, ó, de informações que ele precisa ter dentro da área. Deixa eu pegar um outro aqui, esse aqui que vai estar mais certinho, ó. Então, se aquele colaborador ele já está treinado, se aquele tá vendo aqui, ó, se ele é um multiplicador, se ele já possui aquela habilidade, se ele está em treinamento ou se não se aplica, por aqui você consegue pegar por cada uma das áreas e ter todo esse acompanhamento da matriz de polivalência. Só voltando aqui um ponto que é legal a gente colocar, que na parte de recursos humanos, essa parte de avaliação, feedback, PDI, a gente já tem tudo montado. Ó. Então, um exemplo, eu vou pegar aqui, ó, avaliação. Você clica aqui, consegue configurar uma avaliação para o seu colaborador. Ó. Pontualidade, qualidade, interesse pelo trabalho, capacidade de aprendizado, e você consegue colocar aqui, ó, numa escala de pontuação, onde depois você vai ter um aproveitamento dessas informações, certo? Até mesmo imprimir o termo de ciência, né, para que ele assine e ele demonstre ali que ele entende ou está de acordo com essa avaliação que foi feita. Mesma coisa para estruturas de feedback, ó. Eu clico aqui e eu tenho um feedback montado, ó. Descrição do feedback, pontos fortes, pontos fracos, pontos a desenvolver, recomendações, se é um feedback reincidente ou se tem algum arquivo para colocar, que aí também o termo de ciência nesse ponto é bem interessante aqui, tá vendo? Ó? Tem essa parte ali para deixar no jeito, ok? Temos aqui também a própria estrutura de PDI, tá vendo aqui, ó? PDI, que aí a gente consegue ter toda essa parte ali montada também. Então, isso aqui ajuda bastante. Então, vai depender de como você tem isso estruturado, ok? Dentro do seu sistema de gestão. Parte de contratação e demissão. Então, tudo que envolve solicitação de contratação, solicitação de demissão, é o processo de contratação em si, né? De vagas abertas, pessoas que estão sendo... passando por um processo seletivo, depois da contratação, toda aquela avaliação dos 45 mais 45 para um diretor, para um gestor, para uma pessoa que está junto àquele colaborador, fazer uma avaliação e dar um retorno. É possível você fazer aqui dentro do sistema também esse controle. Então também teria que definir um checklist, uma avaliação certinho. Isso é um critério muito individual das empresas, ok? Então a gente tem também aqui no módulo de RH, pesquisa de satisfação interna, pesquisa de clima organizacional e também avaliação 360. Outras configurações diversas, então como que eu crio um checklist demissional, que é possível fazer aqui dentro, configuração de certificados, recursos humanos e tudo mais. Então, para toda essa estrutura de RH, o ITSystem também possui uma gama de aplicações aqui dentro. Então vai depender muito de como está funcionando aí o seu processo. Se você quer adequar o seu RH com base nas questões normativas, Guedes, eu tenho uma certa dificuldade, preciso alinhar aqui com o pessoal do RH, talvez seria interessante. Aí a gente pode entrar em contato aí para poder entender um pouco melhor essa possibilidade e talvez auxiliar vocês nesse desenvolvimento. Mas o sistema já possui todas essas aplicações, mas de fato é interessante que a gente tenha essas informações com vocês para poder definir uma melhor forma de acordo com alguns critérios aí para fazer esse levantamento, ok? Então nessa parte de configuração, geralmente a gente não dá tanto porque tem questões legais e tudo mais, então fica um pouco difícil eu já citar esses exemplos e deixar especificado. Mas de fato, o módulo de recursos humanos é extremamente completo e pode te ajudar.
tá ok? Então veja certinho lá no guia de implantação e se você precisar de uma ajuda, entre em contato com a gente certinho, que a gente pode ver como te auxiliar na implantação e estruturação do seu RH, ok? O System tá lá, é bem completo, dá uma olhadinha, verifique qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente ou alguma informação que você precisar para a gente poder ver um projeto, alguma coisa nesse sentido para te auxiliar, tá ok? Por hoje é só, era um vídeo bem simples mostrando ali a estrutura de RH, possibilidades que vocês têm ali para poder utilizar a ferramenta. Então, no geral, é mais uma apresentação de um contexto de variação, diversidade, quantidade de aplicações que o módulo tem, e aí você entender que a parte de parametrização é algo um pouco mais específico para cada segmento, para cada empresa, para cada tipo de gestão de pessoas aí no seu processo, beleza? Por hoje é só, fiquem na paz e qualquer dúvida estamos sempre à disposição. Valeu, tchau, tchau, fui!